Bom dia aos corajosos que pularam cedo, os que estão chegando. Falta 1 minuto para as 9 da manhã, aqui no Uruguai. Vamos estar começando aqui. O pessoal vai chegando, todos são bem-vindos. Deus abençoe a todos, aqueles que acordaram, os que vão acordar depois e dar uma passada lá pelo vídeo. Que Deus abençoe vocês também. Vamos lá, né? Começar com uma oração hoje, louvando a Deus por esse dia, tá bom? Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos pelo privilégio da tua presença em nossas vidas, pelo privilégio da tua presença na vida da tua igreja, e que o Senhor esteja nos abençoando nessa sexta-feira, tanto aqui no Uruguai como aí no Brasil, que a tua graça seja sobre a tua igreja reunida sempre, para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Mostra-te na tua palavra e que nós aprendamos um pouco mais de ti por meio dela, em nome de Jesus. Amém. Ok. Aqui no Uruguai parece que já foi publicado o protocolo para que as igrejas possam estar se reunindo, né? Isso está sendo confirmado aí, mas sem ser para esse domingo, talvez já esteja liberado. A nossa igreja, particularmente, vai se reunir, não nesse, mas no próximo domingo. Talvez nós tenhamos a nossa primeira reunião. 1/3 dos membros pode estar na reunião, que não pode ultrapassar 45 pessoas, uma coisa assim. Pessoas acima de 65 anos não poderão se reunir. Uma série de restrições. A nossa igreja, no total, aí reúne 45 pessoas por culto, então a gente tem que saber, tem que fazer conta, cálculo agora e se planejar para saber como fazer essas reuniões e contribuir com o Estado para a questão sanitária, né? Deus nos tem abençoado aqui no Uruguai. Infelizmente, nós tivemos aí menos de 27 pessoas faleceram até agora com essa enfermidade, né? Mas nós sabemos que tem lugares que a situação foi bem mais complicada, como alguns estados aí, né? E isso nos tirou da coisa mais gostosa que tem, que é estarmos juntos, né? Juntos. E eu li o Salmo 84, os 3 primeiros versos. Na verdade, eu queria avançar até o verso 4, né? Eu falei ontem com o irmão Adilson lá e sugeri até o Salmo 3, até o verso 3, mas indo até o 4, diz assim, Salmo 84: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvem-te perpetuamente. Esse salmo é um salmo que me tocou muito. A primeira vez que eu tive contato com esse salmo foi através de um poeta brasileiro, né, que compôs uma canção sobre esses primeiros versos. Eu escutei a canção e, ainda que eu tivesse lido esse salmo já algumas vezes, quando eu escutei aquela canção, aquilo me tocou muito. A melodia, né, mexe com os nossos sentimentos. E aí eu fiquei encantado com essa canção. E aí eu voltei a ler esse salmo
mais algumas vezes no decorrer da minha vida, e ele sempre desperta essa coisa gostosa, esse sentimento, essa emoção gostosa quando eu leio esse salmo. Salmo é poesia. Salmo é poesia cantada. E nós a utilizamos aqui nessa exposição como um texto lido e interpretado, né? Exposto. Mas, antes de tudo, essa forma literária aqui é uma forma hebraica, né? Do povo hebreu, do povo de Deus, né? Que se reunia, que vivia em Jerusalém, ou que vivia nos arredores ali desse estado, né? Dessa cidade, desse estado. Era de essa cidade de Jerusalém, onde tinha o templo, era um centro da adoração de Deus. Deus se manifestava no templo. O culto prestado era nesse templo. E as pessoas, elas vinham de longe, elas peregrinavam, pelo menos os homens, né, era pedido que pelo menos 3 vezes por ano, em 3 festas principais, né, como o Pentecostes, Tabernáculo e tudo mais, 3 vezes eles deveriam peregrinar até o templo para adorar. Então se cogita que esse salmo seja de alguém que realmente peregrinasse até Jerusalém para prestar sua adoração no templo. Então, esse texto, quando ele é escrito aqui, dá a ideia de alguém que esteve no templo, admirou todo o ambiente que esse templo proporcionava, e então ele escreveu, né, esse salmo, né? Provavelmente eles dizem que são os filhos de Corá, né? As pessoas a pessoa que se empenhou em escrevê-lo. Mas é um texto que rememorava, né, uma experiência de ter estado no templo. E ele diz aqui: quão amáveis são os teus tabernáculos. A habitação de Deus, né? Tabernáculo é habitar, é um habitar junto, né? E ali no caso o habitar de Deus, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, o lugar onde o Senhor mora, onde o Senhor está. E ele diz: Senhor dos exércitos. Aqui a palavra Senhor dos exércitos é uma referência a mais abrangente que exércitos terrenos, né? É uma citação aqui a exércitos angelicais. Vai mais além dos exércitos terrenos, né? Chegando aos exércitos angelicais. É o Senhor dos exércitos, é o Senhor de todas as forças do mundo, que tem todo o poder sobre todos os exércitos, inclusive celestiais. Ele está ali habitando naquele lugar. E ele diz quão amáveis, né? Quão desejáveis são esses altares, esse lugar. Esse lugar era desejado. Ele diz aqui que no 2 ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. A minha alma, o meu sentimento, o centro dos meus sentimentos, ele suspira. Essa palavra suspira aqui, ela também tem uma ideia no original de empalidecer, de chegar ao ponto de quase desmaiar na presença de. Essa é a ideia do suspira. Não é só um suspiro de paixão, mas é um sentimento intenso de emoção que quase me leva a desmaiar, a não aguentar de tanta emoção. Então a minha alma suspira e então desfalece. Ela praticamente se entrega nesse êxtase de admiração, de amor por estar no lugar onde Deus se manifesta.
E aí diz: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ou seja, o centro das minhas emoções, que seria o coração, né? O centro das minhas emoções, e a minha própria carne, aí já é uma expressão física, né? Um sentimento que dá na carne, que reage no meu corpo. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. A palavra que exultam pode ser, tem algumas traduções que colocam como cantam pelo Deus vivo. Essa é a ideia, é uma coisa que me leva a expressar com todo o meu ser a alegria de estar na presença de Deus. Então aquele homem, aquele peregrino, ele vem até o templo, um espaço de tempo esperado, né, desejado, e quando ele vai a Jerusalém com a expectativa da presença de Deus e ele entra no templo e vê os tabernáculos, os lugares ali reservados onde ele teria acesso como prosélito, que é o nome que se dá para aquele que viajava de longe e visitava a casa de Deus, ele olhava tudo aquilo e ele quase que desmaiava de emoção, de alegria de poder estar ali desfrutando do lugar onde o Deus do universo se manifestava. Era uma ótima expectativa que ele tinha. E no verso 3 é interessante, ele diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. É interessante que a ideia aqui é que alguns comentaristas dizem que os passarinhos, eles realmente encontravam lugares para fazer ninho no templo. E ele olhava esses pássaros. E então ele dizia: pardal encontrou uma casa, a andorinha encontrou um ninho aqui para acolher os seus filhotes. Eles habitam nesse templo. A ideia aqui era de aves que voavam de um lado para o outro efusivamente, por isso o tradutor aqui usou para a palavra, para a descrição dessa ave, o nome de andorinha, né? Que se caracteriza por isso, por voar de um lado para outro. Então ele imaginava esses pássaros em alegria, voando de um lado para o outro e tendo a sua morada constante ali. E ele se via como alguém que visitava o templo 3 vezes ao ano e vendo aqueles pássaros que habitavam ali, né? E ele falava: o pardal encontrou a casa e a andorinha encontrou o ninho para pôr ali os seus filhotes. A tradução que nós deixamos aí para vocês, a Aras, diz: eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos. Que a andorinha encontrou o seu lugar para fazer ninho, né? O pardal encontrou sua casa e eu encontrei os teus altares. Algumas traduções eliminam esse eu, né? Deixando que ele olhou, viu os pássaros que encontraram seu lugar, mas ele não coloca que ele teria encontrado os altares, né? Esse eu, ele não é encontrado, inclusive em espanhol também não é. Mas a Aras ele coloca: eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. A ideia de que ele podia olhar aqueles pássaros e como que falar: puxa, que privilégio que eles têm. Eles encontraram um lugar aqui para estar. Mas ele, quando estava ali, ele encontrava os altares, né? O lugar de sacrifício, onde ele podia deixar a sua oferta, onde ele podia depositar ali a sua confissão pelos seus pecados, dentro de todo o rito judaico da época. Era esse o sentimento. Então a nossa tradução aqui da área, ele dá essa ideia de que ele encontrava ali um lugar de perdão,
pelos seus pecados, de remissão dos seus pecados, de encobrimento dos seus pecados pela oferta dos animais que ele fazia ali, pelas ofertas que ele deixava ali. E ele então encontrava comunhão com Deus ali. Mas ele diz no 4, e por isso eu achei importante o 4, fazendo uma alusão inclusive à outra tradução, né, que elimina a questão de ele ter próprio encontrado os altares, né? Mas aqui deixa bem claro, eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, verso 3, né? Que ele tinha encontrado os altares, mas o 4 diz, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então a ideia desse prosélito era que era bem-aventurados os que habitavam naquela casa, porque podem louvá-lo todo o tempo. Ele falava, essa emoção que eu estou tendo aqui, de estar visitando o templo, de estar deixando aqui meu sacrifício, estar mantendo minha comunhão com Deus, fazendo a confissão dos meus pecados aqui, sendo ministrado pelos sacerdotes. Ele olha para as aves que habitam perpetuamente esse templo. Ele olha então, pensando nos homens que ministram no templo, que muitos deles, eles moravam no templo para poder ministrar ali. Então, alguns sacerdotes viviam literalmente no templo. E ele olha e fala no 4, mais que feliz, não, bem-aventurados, mais que feliz são os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Eles te louvam todo o tempo aqui. Ele era alguém que visitava o templo. As aves viviam no templo. Aqueles sacerdotes moravam no templo. E ele, quando estando ali, com essa experiência de ter a sua carne e a sua alma vislumbrados com a presença, com o tabernáculo, com a presença de Deus ali, com a habitação de Deus ali. Ele via todo esse ambiente que Deus proporcionava ao seu povo. E ele falava, essas pessoas são bem-aventuradas, esses homens são bem-aventurados. Esses pássaros estão vivendo aqui, acharam os ninhos, acharam lugar para fazer seus ninhos aqui. Que lindo é viver todo o tempo na presença de Deus. Esse era o sentimento do salmista. Todo o salmo é encantador, né? Não vamos ficar só com essas 3 frases. Irmãos, quando Cristo morreu na cruz, nós sabemos que o templo tinha o santo lugar e o santo dos santos, que é onde só os apóstolos, só o sacerdote uma vez por ano podia entrar ali, na presença de Deus, onde Deus se manifestava ali e queimava o incenso pelo povo, né, pelo intercessório pelo povo, e havia um véu que separava o povo da presença marcante de Deus ali. E quando Cristo morreu na cruz, o véu se rompeu de cima a baixo, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. E então a presença de Deus foi dada ao povo dele de maneira graciosa. E hoje a igreja de Cristo Jesus, ela não precisa peregrinar para estar na presença de Deus. Então, quando nós nos reunimos online, numa praça, debaixo de uma árvore frondosa, ou em algum salão de culto, a igreja reunida é o povo de Deus, é o templo de Deus, é a habitação de Deus. E então, o que nós devemos ter como sentimento? O sentimento de uma alma que suspira, que desfalece na presença de Deus. De saber que o Senhor dos exércitos angelicais e mundiais, Ele está habitando em nós, igreja.
E essa comunhão transcende as paredes de um templo. É um grande privilégio. E nós devemos suspirar, desejar esta comunhão, esta presença com Deus. E já não temos que invejar, né? Uma inveja santa, como tem o salmista aqui, aves, ou mesmo os sacerdotes que habitavam o templo, que estavam constantemente ali. Nós podemos constantemente desfrutar da presença de Deus em um âmbito maior, melhor. E o estar juntos, em algum momento, né, que isso vai acontecer, ele deve vir recheado desses sentimentos. A saudade que nós podemos ter agora não é a da peregrinação 3 vezes ao ano a uma cidade para adorar, mas é o desejo gostoso de poder peregrinar aonde estiver o nosso irmão e ali poder ter comunhão com ele, presencial. Isso vai ser muito bom. O anseio maior é estar na presença de Deus, sempre. E isso está habilitado a todos nós. O estarmos juntos em comunhão deve ser algo que nós devemos anelar e suspirar. Suspirar por cada live, suspirar por cada pregação que aparece na tela de um computador, às vezes, suspirar por alguma visita gostosa que algum irmão possa fazer eventualmente, e suspirar pelo culto, pela adoração coletiva, suspirar por tudo que tem a ver com estar na presença de Deus. Então, que a nossa carne, a nossa alma, o nosso ser deseje a presença de Deus da forma que esse salmista desejava e desfrutava da presença de Deus quando estava desfrutando ali, vivendo ali diante dos altares e do tabernáculo de Deus. Que Deus nunca permita que nós percamos essa alegria dos momentos em que podemos estar em sua presença, sempre. E que nosso corpo e a nossa alma desejem esse momento, realmente. Nós estamos ansiosos por nos reunirmos, mas que a nossa expectativa, mais além do que ver os irmãos, que é legal, né? Muito bom poder ver o rosto um do outro, poder cumprimentar um ao outro. Mas mais além disso, a alegria de podermos adorar juntos ao Senhor. Que seja assim por lives, que seja assim por transmissões de cultos via online, e que seja assim nesse dia que está próximo, em que nós nos reunamos novamente para adorá-lo. Que esse sentir do Salmo 84, que essa bem-aventurança, que antes era um privilégio sacerdotal, mas agora é um privilégio de todo aquele que busca com sinceridade ao Senhor, que essa bem-aventurança e esse sentimento ocupe o nosso coração. Que Deus nos abençoe nesse caminhar. Amém? Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje de manhã. Eu quero dizer que eu tenho saudades de vocês, né? Também. Que quando a igreja voltar a se reunir aí, né? Eu ainda vou continuar online com vocês. Mas essa alegria, ela vai permanecer, não porque nós sejamos capazes disso, mas porque Deus nos valerá. Nos valerá. Amém? Que Deus abençoe. Eu termino com uma oração. Pai Santo, obrigado pelos teus altares que estão à nossa disposição sempre, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque na tua presença podemos construir a nossa casa. Na tua presença podemos colocar os nossos filhos
para desfrutarem da sua presença. Ó Senhor, obrigado pela tua habitação no meu ser. Obrigado pela tua habitação no corpo da tua igreja. Promove realmente, Senhor, o reunirmos uma vez mais, que seja um dia especial, mas que todos os demais dias em que estejamos na sua presença sejam tão iguais e ainda mais especiais. E que isso cresça cada vez mais em nosso meio. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos esse sentimento de desejo de cantar a teu nome, de entrar em tua presença, de estar diante do teu altar, para entregar a ti o que a Bíblia nos ensina, que é sacrifícios de louvor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Um beijo e até a próxima, se Deus assim permitir.